uma alegria e uma oportunidade muito grande vermos conhecer outros modelos de atividade espírita espalhados pelo nosso país, já que é sempre bastante produtivo criarmos novas formas de analisarmos e de resolvermos velhos problemas. Sendo assim, nesse momento que nos pede mais reflexão, porque vivemos, sem sombra de dúvida, tempo em que aferimos, ou tempo em que somos aferidos em nossos valores mais profundos, e dessa maneira, o contato com o Espiritismo, que faz-se renovador de consciências, traz junto de si um potencial enorme de modificação de velhos hábitos, de transformação de atitudes, de novas perspectivas de vida. Com certa alegria, mas também com uma dosagem considerável de preocupação, nós não podemos deixar de observar que hoje o mercado editorial espírita é o que mais cresce em nosso país. Diante das bienais, sejam paulistas ou cariocas, do livro, os estandes de nossas editoras espiritistas a cada ano se multiplicam. E a avalanche de títulos disponível ao frequentador espírita, ao trabalhador ou apenas ao simpatizante, aumenta numa velocidade exponencial. Infelizmente, não podemos dizer que a qualidade do que é publicado acompanha o número dos títulos que vem à luz. Há, logicamente, fatores positivos que já são intrínsecos ao simples fato de mais livros estarem circulando. Um deles é o aumento da média de leitura do nosso país, que é uma média muito baixa comparada à de outras nações. Mas quando nos atemos a uma literatura capaz de descortinar a nós toda uma lógica espírita de relação com a realidade, não é qualquer obra editada às pressas ou vendida aos empurrões para sustentar o funcionamento de uma ou outra editora que trará capacidade de fornecer a nós aquilo que a doutrina se propõe. Além de textos que agridem francamente a língua portuguesa, trazendo construções verbais, trazendo construções textuais simplórias, com nomes destacados, nós encontramos outras obras a multiplicarem problemas mais graves, porque são problemas conceituais, sediados no cerne de nossa religião. É comum as capas de alguns títulos, ao invés de nos causarem consolo, despertarem em nós um sentimento de simpatia em busca de uma leitura agradável, nos causam medo. Sobretudo, quando nos aproximamos dessa fase de mudanças pelas quais o globo passa, vemos que há títulos apocalípticos que circulam com grande liberdade, com grande facilidade por entre os meios de comunicação espírita, sem muita reflexão por parte de nossos dirigentes. E tudo isto em detrimento do que se constitui a base primordial para as nossas reflexões. Um dos biógrafos de Chico Xavier, quando visitava-o já no fim da vida, narra em um artigo uma situação vivenciada pelos dois na residência de Chico. Como já não tinha condição de ir à casa da prece e atender as pessoas, ou receber as psicografias consoladoras, nosso querido médium ficava em sua casa, e as pessoas
que 400, 500, 600 pessoas entrassem. Mas havia, sim, um número que variava de acordo com a disposição e o estado de saúde do nosso médico, que poderia falar com ele. E entre uma pessoa ou outra, Chico se dirigiu ao referido biógrafo. Eu não entendo por que essas pessoas vêm aqui me ver. Eu já não consigo mais receber os espíritos. Eu já mal fico de pé. E elas entram, coitadas, numa fila enorme, ficando tanto tempo ao relento, para virem aqui e segurarem a minha mão. Por que é que você acha que todos eles vêm me ver? Não cabia ali uma resposta simplista. Porque, primeiramente, se fosse dada uma resposta que enaltecesse a postura do médium, sua virtude, ele não aceitaria. Mas também não poderia desfazer toda uma vida de trabalhos que fora construída com tanto esmero, uma resposta desqualificante. Portanto, depois de muito pensar, esse companheiro responde a Chico uma verdade que ainda hoje refuge quando pensamos na situação contemporânea de nossa humanidade. E diz a Chico o seguinte: meu amigo, essas pessoas vêm ver-te porque elas têm saudade de Jesus. Acima de qualquer situação, de qualquer modismo ou extravagância doutrinária, não podemos negar, meus amigos, que vivemos um momento em que sentimos saudade de Jesus. Trazemos a alma sedenta de determinados consolos que apenas o contato com a mensagem do Mestre é capaz de nos proporcionar. Sem sombra de dúvidas, em meio à nossa doutrina, estamos acostumados a ouvir referências a Jesus. Lemos constantemente os títulos publicados pela nossa Federação Espírita Brasileira, assinados pelo espírito Humberto de Campos, Neio Lúcio, através da psicografia de Chico. Lemos também as obras belíssimas da senhora Amélia Rodrigues, espírito, através da Faculdade Psicográfica de Divaldo Franco. Obras belíssimas, magistrais, a tratarem da figura do Mestre, mas ainda assim não conhecemos Jesus, pois nos detemos na leitura de um Cristo de segunda mão, de um Cristo que alguém nos conta como é, ou melhor, de um Cristo vestido pela escrita de um ou de outro, já mais tendencioso, ou com um objetivo mais definido. E nos acostumamos a apartar a nossa visão dos próprios textos evangélicos. Raramente encontramos em uma casa espírita um exemplar do Novo Testamento. Raramente conseguimos ter uma fluência e uma mobilidade satisfatória dentro dos assuntos evangélicos. E daí, em muitas ocasiões, sentimos-nos vulneráveis diante da conversa com um companheiro protestante, um companheiro católico, que tem mais familiaridade com este Cristo, que embora não seja um Cristo em primeira mão, já que não foi escrito pelo próprio Senhor, mas um Cristo que guarda a sua essência mais profunda na tradição primeira do cristianismo. E um Cristo que carrega uma capacidade de consolo e alívio desconhecido de nós outros em outras fontes. No item 625 de O Livro dos Espíritos,
Kardec questiona ao Espírito de verdade: qual o tipo mais perfeito oferecido por Deus à humanidade para servir-lhe de modelo e guia? E a resposta, a menor da obra, não podia ser outra: vede Jesus. Não nos referimos aqui, logicamente, a um Jesus histórico, até porque a existência desta personagem, historicamente falando, é muito instável. Todos nós que cremos sabemos de que viveu entre nós. Temos a certeza tácita que não precisa de provas. Mas, se vamos buscar documentos materiais e palpáveis, historiograficamente capazes de nos atestar a existência do Cristo, encontramos muito pouca coisa. Um autor judeu, Flávio José, alguns senadores romanos que não vão falar do Cristo propriamente, mas falarão dos desmandos, dos conflitos em decorrência do aumento dos cristãos no seio do Império. Daí não fazia sentido nos referirmos a um Cristo histórico, a um Cristo homem, a um Cristo passageiro, mas sim a um Cristo cósmico, transcendente, a um Cristo que na verdade sintetiza um conjunto de valores espirituais. Não o Cristo pessoa, mas o Cristo professor, ensinamentos. Daí o Espiritismo jamais compartilhar a ideia de um Cristo crucificado, de não adorar a um Cristo morto, mas sim resgatar a figura de um Cristo vivo, a andar por entre os povos, a divulgar a boa nova da consolação, a boa nova do acolhimento, do amparo, não as catástrofes, os desmandos, as hipocrisias sociais. Dessa maneira, precisamos sim e urgentemente voltar nossos olhos cansados para a figura do Cristo e compreender estes valores trazidos pelo Mestre enquanto chave para a nossa mudança de conduta. Pois o Espiritismo é uma lei natural, portanto, presente na natureza, independente de qualquer religião. O contato com os desencarnados não é posse da religião espiritista. Muito pelo contrário, o que nos propomos a fazer é organizar didática e, logicamente, todas as variáveis envolvidas no processo, de modo que é possível, sim, manter contato com os espíritos sem qualquer referência à figura do Cristo. Porém, é impossível fazermos espiritismo sem Jesus. Sem a figura imaculada e bendita de Nosso Senhor, o espiritismo é coxo. Tem dificuldade para se locomover. E sem a doutrina dos espíritos, o cristianismo é nebuloso, codificado, árido. Daí a necessidade de efetuarmos a desejada junção entre as duas faces da nossa própria consciência espiritual. Uma doutrina que, pela sua reflexão lógica e coerente, nos apresenta novos horizontes de uma razão. E um evangelho não cartesiano, emotivo, poético, a nos desdobrar os horizontes da emoção, conforme nos relata o Espírito de Emmanuel. Seguindo o nosso raciocínio, tomamos emprestado a referência realizada pelo pesquisador brasileiro, exegeta paulista, Humberto Roden, ao dizer que todo texto evangélico é composto por duas matrizes. Primeiramente, uma matriz
símbolo material. Histórica, temporal, que relata fatos concretos. Portanto, quando Cristo se refere a Simão Pedro como pescador, entendemos que fala da profissão de Simão. Quando uma mulher adentra a residência de Simão, o fariseu, carregando um vaso de alabastro repleto de unguento, entendemos que uma moça adentrou no recinto portando um jarro de perfume. Quando o Senhor nos orienta e adverte para que sejamos mansos como as pombas e prudentes como as serpentes, construímos imediatamente em nossa tela mental a imagem da pomba, a imagem da serpente e o comportamento de cada uma delas. Eis o símbolo material. Mas há uma segunda matriz, um tanto mais interessante. A matriz representada pelo simbolizado espiritual. Este simbolizado espiritual transcende a própria matéria e está sempre diretamente ligado ao nível de amadurecimento espiritual daquele que trava contato com o texto sagrado. Por isso, lemos o Evangelho hoje e tiramos dali alguns ensinos. O lemos amanhã e retiramos outros, daqui a 10 anos ainda outros, e daqui a 20 anos ainda outros. Quando Jesus fala a Pedro, pescador, o símbolo material, facilmente alcançável. E o simbolizado espiritual nos é trazido logo em seguida, quando o mestre convida Pedro a tornar-se pescador de homens, pescador de almas. Quando a mulher adentra no recinto carregando o alabastro com perfume, deparamos-nos com um simbolizado espiritual que transcende o próprio fato, quando nos damos conta de que o perfume é um dos símbolos antigos da racionalidade, da inteligência, mas também que aquela postura demonstra profunda humildade, pois uma mulher rica, capaz de comprar perfumes à época, que custavam 1/4 do soldo de um pescador, se posta de joelhos diante do Mestre, a demonstrar uma humildade mental diante de Jesus. Quando vemos a pomba e a serpente, podemos desdobrar reflexões simbólicas ao compreendermos que o pombo, além de um animal muito dócil, é o símbolo de união entre o homem e Deus. Pois quando da passagem absolutamente metafórica da Arca de Noé, é exatamente a pomba que vai e traz o ramo de oliveira a demonstrar uma nova aliança com Deus na terra redimida dos pecados. Percebemos como há um grande cenário por detrás de uma leitura rápida dos textos sagrados e como a nossa doutrina tem a ganhar ao exercitarmos em conjunto ou individualmente na leitura do Evangelho de Jesus sob as óticas e sob as luzes da reflexão espírita. Seguindo este raciocínio, convido vocês a um exercício, para que na noite de hoje possamos aquecer a nossa mente diante de uma leitura mais densa do Evangelho. Alguns vão dizer, mas eu não consigo ler o Evangelho. O Evangelho é muito grande, como é que eu vou lê-lo? Não, grande é o Antigo Testamento. O Novo é muito pequeno. Mas é numa linguagem difícil, é numa linguagem complicada. É, porque nós não estamos acostumados a ler. Como que eu faço? Leio uma página por dia. Leio um versículo por dia. Leio um capítulo por dia. Mas ainda assim eu não consigo. Se esforce. Só diga que não consegue após tentar ler por pelo menos um mês.
E aos poucos você se acostuma com o modo de escrita antigo, com o modo de referência antigo. Se por muito tempo seguimos nossa leitura derivada de textos que vieram traduzidos do francês ou do alemão, pela primeira vez, no ano de 2010, tivemos a publicação de uma versão do Novo Testamento totalmente traduzida do grego para o português. E com uma vantagem muito grande, uma tradução não teológica, que não tem compromisso com essa, com aquela ou com aquela outra vertente religiosa, o que ainda nos faz mais próximos de uma leitura e de uma reflexão acurada. Diante de termos confusos, o tradutor, o Sr. Haroldo Dutra Dias, juiz de direito espírita, oferece-nos todos os conceitos possíveis, deixando ao leitor a escolha sobre qual termo utilizar para explicar esta ou aquela passagem específica. Assim, vamos hoje esforçar-nos em uma interpretação mais profunda da conhecida de todos nós, parábola do semeador. Não nos ateremos à explicação dada por Jesus, visto que essa explicação já seria por si só um outro tema de trabalho, também muito grande, também muito interessante. Tomaremos por princípio apenas a enunciação dada pelo Mestre, contida para nós no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 8. Tomaremos aqui 4 versículos, que dizem o seguinte. Peço licença a vocês apenas para ler uma vez, e depois desdobramos através da fala. E ajuntando-se uma grande multidão, vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E caiu outra em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Numa primeira vez nós não temos ouvido nenhum. Imaginamos Jesus diante de uma multidão, falando que jogou um punhado de semente para cá, um punhado para lá, alguma deu certo, tinha uns passarinhos na hora errada, no lugar errado, que comeram a semente, outra caiu na pedra, coitadinha, ninguém regou, tinha um espinheiro ali, mas teve uma semente que essa foi boa, rendeu a 100 por 1. Se nós vamos destrinchar o texto, a primeira palavra que nos salta a atenção é a palavra multidão. Já reparamos, amigos, que todas as vezes que o Mestre está diante das nossas imperfeições, o Evangelho utiliza-se da palavra multidão. Toda vez, portanto, que lemos multidão num Evangelho ou numa epístola, a referência direta é ao nosso mundo interior em perturbação, aos nossos vícios, às nossas tendências arraigadas. Veja bem, quando a mulher hemorroíça, aquela que sofria de hemorragia, toca as vestes do Cristo, ela está sufocada, oprimida pela multidão. Zaqueu tenta ver o Mestre, mas não consegue, precisa subir ao sicômoro e ficar acima da multidão. Quando, ainda na passagem
da mulher com hemorragia, as pessoas tocam Jesus, o mestre pergunta: quem me tocou? Simão responde: mestre, como pergunta quem te toca? Está no meio da multidão, no meio das nossas necessidades. É a multidão que ouve Jesus no Sermão do Monte. É a multidão que o oprime, fazendo com que vá de uma margem à outra do lago. E é também a multidão que Jesus se dirige. Mas veja bem que é a única passagem evangélica em que a multidão tem um adjetivo. É uma multidão que vem de várias cidades. A turma estava de bobeira, ouviu falar que tinha um Jesus por aí, tomaram um ônibus, fizeram uma caravana e foram. Jesus, antes de curar, pediu que levantassem as mãos. Quem aí é de Monte Azul? Quem é de Bebedouro? Quem é de Barreiros? Tem alguém de fora do estado? Logicamente que não. Somos nós, espíritos, caracterizados por uma série de sedes conscienciais. Vivemos hoje o conjunto de nossas experiências reencarnatórias atuais, nossas educações, nossos meios de vida, nossas leituras. Mas tudo isso, em síntese, com o nosso arquivo reencarnatório, provindo de outras personalidades, de outras experiências, de outras cidades. O Cristo, na parábola do semeador, que também é a única explicada por ele, portanto deve ter algo de especial, não dirige-se apenas ao homem enquanto espírito encarnado, mas dirige-se ao espírito temporariamente na matéria. Os valores propostos pelo mestre à multidão não visam alcançar apenas a multidão imediata, mas são valores a sediarem-se em nosso espírito, porque aquilo que fica gravado em nós, no espírito, não se apaga. Muitas pessoas dizem assim: eu sonho toda noite. Não é possível que todos os meus sonhos são eu saindo do corpo. Não, realmente não é possível. Há alguns sonhos que são uma descarga cerebral natural das experiências que você viveu no dia. Como saber então se um sonho é um sonho espiritual, se o sonho é um sonho material? Os sonhos espirituais são profundamente vivos e não apagam-se da nossa memória. Quando sonhamos com um ente querido desencarnado, e na verdade trata-se de um encontro, nós não nos esquecemos. E nos lembramos de detalhes da orla, da roupa, do cordão que estava usando, do brinco que estava usando, do local em que o encontro se deu. Quando é uma catarse mental, isso não se dá. Assim, meus amigos, a fala do semeador é para o nosso espírito. Não é uma fala que alcança apenas o corpo. E a multidão precisa ouvir Jesus semeando, pois nós temos uma série de comprometimentos pessoais com a verdade que trazemos de várias e várias existências. Hoje podemos nos encontrar em um estágio da Terra, mas, sobretudo, trazemos várias e várias reencarnações onde testamos nosso solo interior, a verdade última da vida, que é o amor. Após reunir a multidão que ali estava para o ouvir, porque temos necessidade de ouvir Jesus, ele diz: um semeador saiu a semear sua semente. Como Jesus era pobre. Semeador que sai a semear, parece trava-língua. Não é. Nós estamos diante de três atitudes profundamente diferentes. Uma denota condição do sujeito.
diariamente tornando-nos semeadores. É uma escolha, uma tarefa muito árdua. O mestre era o semeador. Saiu a semear. Jamais estancou. Porque a mensagem de Deus não é uma mensagem estática. Nós fazemos uma mensagem estática. Todo dia fazendo a mesma coisa, toda hora fazendo a mesma coisa. E aí nós costumamos a dizer aos diretores de reunião mediúnica: se você tem um grupo mediúnico que há 20 anos recebe o mesmo tipo de mensagem, do mesmo tipo de espírito, não vai nem para frente nem para trás, você tem problema no seu grupo mediúnico. Porque os médicos se aperfeiçoaram. Estão recebendo a mesma coisa o tempo todo. A mensagem divina ela é dinâmica, não é estática. Ela circula pelo nosso meio, portanto sai a semear. E a semente, nós vamos encontrar na explicação, é a palavra. A palavra e não a vontade de Deus. A palavra e não a verdade de Deus, mas a palavra. Se nós buscamos um contato com André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, o surgimento da palavra, nós vamos compreender que a palavra antecede o pensamento. Portanto, antecede a vontade e antecede a ação. Os animais aprendem primeiro a se comunicar através de determinados sons característicos, delimitadores de espaços, capazes de expressar esta ou aquela ordem ou aquele chamamento, para depois adquirirem uma razão quando atingem a fase nominal. Da mesma forma, Jesus semeia a palavra, para que através de um exercício repetido, tenhamos condição de transformar a palavra em vontade, a vontade. Sabe da terra em que semeia, porque se semeasse a vontade, ela não teria condição de germinar imediatamente. E aí começa a narrarmos das terras. Primeiramente, uma terra à beira do caminho, uma terra de trânsito, uma terra agitada, e aquela semente é pisada pelos homens. As aves do céu as retiram e ela se perde. Quantas vezes não condicionamos o nosso contato com Cristo à beirada do caminho? Cristo é uma folga. Cristo é um momento em que eu não tenho mais nada para fazer. Aí eu vou na casa espírita. A não ser que eu esteja precisando. Eu também tenho outra função. Estou passando mal. Eu preciso tomar um passe. Aí eu vou. Fora isso, não há nada que se fazer na religião. Portanto, a semente cai à margem do caminho. E nós ficamos aqui todos a ouvir palestras. Hoje a minha, amanhã de outro companheiro. E pela caridade, pela graça que Deus nos dá do pensamento pessoal, particular, que nós mesmos apenas podemos defasar, todos aqui estão com uma grande aparência de prece, de luz, de serenidade. Mas se tivéssemos um psicoscópio, talvez pudéssemos ver, nossa, mas que padece de enjoar. Que vontade de ir para casa, e a minha novela? Quem ficou com quem hoje? Ah, frango com quiabo que eu deixei no fogo. Ah, se eu te pego. Porque não temos esse contato com Cristo como algo nosso, de prazer. Portanto, a semente vai caindo à beira do caminho. E há uma referência belíssima, poética, às aves do céu que as pegam. No Evangelho de João, quando Jesus encontra-se com Nicodemos, e Nicodemos pergunta qual a condição para atingir o reino dos céus, Jesus oferece a resposta conhecida por todos nós. Não é possível ver o reino dos céus se não nascer de novo. Mas como, Senhor, eu desse tamanho? Na barriga de minha mãe, coitada dela. E Jesus responde poeticamente: o Espírito
espíritos sopram de terra. Não se sabe de onde veio, nem para onde vai. Poesia emocional do Evangelho. Pois a palavra espírito e a palavra vento são a mesma palavra na raiz linguística em que Jesus se manifestava, Elohim. Daí, quando o mestre nos fala que a semente cai à beira do caminho e vem a ave e a retira, está fazendo uma referência sutil a estes que ocupam o espaço dos ares. Vem aqueles teus companheiros desencarnados, aqueles espíritos em desacordo com a verdade, iludidos, acreditando que podem ser os impedidores da mensagem se prolongar, e tomam a semente de nós. E são espíritos sutis, são desafetos sutis. Hoje eu vou na casa espírita, chego à porta, quem vai fazer a palestra? O menino. E aí vem na cabeça, eu vou para casa. Sutil. Sutil. Olho para alguém e penso assim, nossa, que roupa diferente. Meu pensamento. Mas a ave do céu rouba a semente da misericórdia. E eu logo penso, parece mais uma capa de sofá. Sutil. Nossa, estou tão cansado hoje. Mas há ainda um esforço para que cumpra essa ou aquela atividade doméstica, social ou religiosa. Mas a ave do céu vem e nos toma a semente, dizendo, não faça nada. Você é o único que se esforça. Ninguém mais em sua casa se esforça. O que é que você vai ter que fazer? Por que é que você vai ter que ir? Por que isso? Por que aquilo? E a semente nem sequer nasce. Há um poeta que diz, podeis permitir que as aves voem sobre suas cabeças, mas não que montem ali seus ninhos. Estamos constantemente em contato com essas aves, que fazem o que fazem, porque são sedentos da semente que o Cristo nos lança. Acostumamos-nos erroneamente a enxergar que o oposto do amor é o ódio. Não é. O oposto do amor é a indiferença, porque o ódio ainda é um amor doente. Um amor que quer ser amado à sua maneira. A indiferença não. A indiferença não faz qualquer vantagem, não faz qualquer sorte dessa ou daquela pessoa, dessa ou daquela conduta. Daí, nós podemos analisar como a semente cai quando cai no caminho. Mas a segunda semente, nos fala o Senhor, cai na rocha e nasce, mas falta ali umidade e morre. Quantas vezes recebemos os ensinos espíritas com grande alegria? Saímos da instituição repletos de uma vontade ardente de modificar a vida. A partir de hoje eu não mais farei isso, aquilo, outro. Mas somos rochas morais. Nos acostumamos ao mesmo comportamento repetido há séculos. E nos falta a capacidade de sermos úmidos. Nos falta a capacidade de sermos flexíveis, de mudarmos de atitude. Encontramos aí aqueles componentes que tornam-se donos da verdade, tornam-se doutores em espiritismo. Eu tenho um amigo que é católico, ele me disse, Vinícius, um católico carola é muito enjoado. Um protestante que bate na sua porta para pregar o Evangelho domingo de manhã é muito incômodo, mas me desculpa.
o pior religioso fanático é o espírita. Porque ele acha que sabe tudo, até aquilo que você não perguntou para ele. E quer te ensinar. Como mudar de vida, como fazer isso, como fazer aquilo. Fala que você tem uma influência espiritual, que você tem que tomar um passe no seu centro esplênico, no seu centro coronário. Somos rochas que não conseguimos ter aquela maleabilidade de compreender que, tal como cada fruta floresce e germina no seu tempo, cada consciência produz ecos do Evangelho no seu estágio particular de amadurecimento. Dessa maneira, toda vez que assumimos a mensagem do Mestre para nós e nos colocamos como touros arredios, que vamos a ferro e fogo, imprimindo aqui ou lá o que cremos e o que achamos, conseguimos sim fazer com que a semente nasça. Mas ali na frente encontramos realidades em que apenas um companheiro trabalha. Um companheiro monopoliza toda a atividade religiosa, seja da igreja, da casa espírita, do terreiro de umbanda, do templo protestante. E aí, no momento em que é contrariado, falta-lhe a unidade da humildade. Não vou fazer mais nada. Não quero mais saber de trabalho espírita. Só eu que faço, só eu que vou. Ninguém ajuda, ninguém isso, ninguém aquilo, ninguém presta. Dureza. É a essa dureza que o Mestre fala. Mas percebemos que aí a semente já nasce? Ela só não cresce. Ela nasce. Na seguinte possibilidade, a semente cai entre os espinheiros. Cresce. Mas é sufocada e morre. Com muita frequência, nós recebemos a mensagem evangélica ou a codificação espírita alegres. Tornamos-nos então defensores, praticantes da causa, porque não existe espírita não praticante. De maneira alguma podemos pensar nisso. Mas, às vezes, ludibriados por esta ou por aquela extravagância doutrinária, colocamos-nos a agregar à nossa doutrina tudo o que está em volta, menos o essencial. E aí vemos cursos de passe reverso, de baixo para cima, para curar problema de estômago. Cursos de cores para a parede da sala de desobsessão, porque senão o guia não vem. Posição para as pernas dos médicos quando estão sentados, porque se cruzar trava energia. Santo Deus, quantos espinheiros! Pela terceira vez coordenamos em Bicas um curso de formação de médiuns, e os médiuns sofrem com a gente. Hoje é dia de prática, meus amigos. Nós vamos para a mesa? Não. Nós vamos ficar sentados em cadeiras que não tem nem braço. Ah, você vai diminuir a luz? Não. Mas aí não tem como receber espírito. Olha, quem recebe espírito é você ou é a luz? É você ou é a mesa? Não, mas ajuda a concentrar aqui no condicionamento. Vamos vencer. E amanhã? Amanhã todos vão estar sentados na cadeira de novo. Aí a pessoa acha, agora a gente já acostumou, né? Mas virados para fora da roda, ninguém vai ver ninguém. Mas não recebe, bonito, não recebe, porque ele menino. E amanhã tem mesa? Tem mesa. Mas vocês vão ficar de pé em volta dela. E amanhã, no escuro, o pessoal fala, agora é meia luz. Escuro total. Mas como é que eu escrevo no escuro? Não é você que escreve, é o Espírito. No final, nós temos um médico que recebe até debaixo d'água, se preciso for. Porque são condicionamentos que nós criamos e que nos afastam de uma essência doutrinária. Porque a letra mata, já diz Paulo.
é o Espírito que vivifica. E nos atemos a tantas extravagâncias, a tantos fanatismos doutrinários, que por fim a semente morre. Ela nasce, ela cresce, nós vemos os frutos através da frequência em nossa casa espírita, do número de trabalhos que a instituição consegue realizar, mas aos poucos vai se perdendo. E aquilo que era para ser simples, modesto, sereno, torna-se uma empresa espírita, torna-se uma compulsão. Eu tenho companheiros espíritas que não fizerem palestra do S. Preciso ser chamado para falar. Senão tem até febre, passa mal, compulsão, espinho de uma semente que cresce, mas que poderá ser sufocada se não tiver espaço para crescer no solo simples da vida modesta. Nossa vida religiosa não é número, é intensidade. Não é porque viajamos para cá, porque viajamos para lá, que viajamos para colar, que somos melhores ou que somos piores. Na verdade, precisamos desenvolver uma consciência de que o Evangelho nos é dado no meio em que mais precisamos dele. Quando comecei a fazer palestras, visitei uma casa espírita na cidade de Juiz de Fora, e eu tinha 17 anos. Quando acabou a palestra, as pessoas vieram conversar comigo. E uma senhora, muito bonita, muito bem apresentada, bem arrumada, foi a última e pediu se podia ter um particular comigo. Esse particular é sempre perigoso. Pois não, sentei com ela. E ela disse assim: eu queria te fazer uma pergunta. Estou pensando em colocar silicone. Meu primeiro pensamento. E o que eu tenho a ver com isso? E eu queria saber, lógico, que ela ia perguntar: o que é que você e a doutrina acham? Foram os 5 segundos antes de responder mais difícil da minha vida. Passaram todos os pensamentos. Primeiro, o que é que eu tenho a ver com isso? Segundo, meu Deus, ela não vê que eu sou uma criança. Porque eu havia começado a fazer palestras, não tinha um mês. E eu pensei, é por isso que tem tão pouco palestrante. Eu não sabia o que dizer. E naqueles 5 segundos em que eu me esforcei para esboçar no rosto uma aparência de reflexão profunda, eu, na verdade, pedi amparo. E vi que se aproximou de mim um dos espíritos que dirigia a casa e me soprou uma boa resposta. Eu disse a ela: olha, minha senhora, se a senhora deseja fazer essa operação para melhorar a sua autoestima, porque a senhora tem condições, porque lhe faz bem, porque vai sentir-se melhor, faça. Não há nada que lhe impede de fazer. Agora, se a senhora deseja colocar silicone, porque o seu marido a obrigou, tome cuidado. Porque o dia que ele encontrar seios maiores que os seus, ele te larga. Gente, a mulher deu um pulo para trás. Quem te falou do meu marido? Eu não sabia o que eu fazia. Ainda bem que a pessoa que estava comigo falou: vamos embora. Eu falei: pensa, né? Depois junta. Quando eu voltei, ela não havia colocado o silicone. E aí, quando vamos ter mais intimidade, eu lhe perguntei: por que você vai falar comigo? Porque você não é daqui. E eu falei: mas olha, Jesus é o mesmo. O mesmo Jesus que eu sigo, companheira, vai ajudar você. Se dentro da sua casa espírita você não consegue ter liberdade para dialogar com os amigos, há algo errado. Há algo errado. A semente pode estar crescendo, mas todo um conjunto de espinheiros está à espreita. E ela pode cair amanhã. Ela pode secar amanhã. Daí, você precisar ter simplicidade naquilo que faz. E a isso Jesus nos chama. Porque essa semente enlouquece.
para, por fim, falarmos da semente que cai em boa terra e que produz a 100 por 1. Não sei se alguém aqui é agricultor, mas tenho certeza que todo agricultor seria encantado por uma semente que produzisse 100 por 1. Antes da Revolução Agrícola, que nós vivenciamos no século XII, ou seja, no ano de 1100, quando há uma inovação tecnológica impressionante, que é a feitura da lâmina dos arados de aço e não de madeira, e, portanto, a tração dos arados feita pelos animais, que iam espalhando os seus presentes ao longo do caminho e fertilizando a terra. Antes dessa inovação tecnológica, que fez a colheita saltar da incrível proporção de 1 para 3 para 1 para 7, nós tínhamos que a cada uma semente plantada, nós tínhamos uma média de produção de 4 novas sementes, 2 a 4 novas sementes. Jesus nos fala de uma semente capaz de produzir a 100 por 1. Uma única atitude capaz de multiplicar 100 vezes a si mesmo. É muito interessante percebermos a diferença entre o amor exterior, o amor de fachada, o amor mascarado que construímos e um amor real, ainda que não seja muito grande. Quando observamos uma atitude que é pensada, que é medida, ela alcança os seus objetivos. Com certeza, dá alguns frutos. Mas quando alguém consegue agir com naturalidade, e sobretudo quando consegue amar com naturalidade, ela multiplica esse gesto em uma progressão geométrica infinita. 1 multiplica 1, cada um desses 2 multiplica mais 1, cada um destes 6 multiplica mais 1. E nós vamos observar que à medida que o Espírito consegue identificar-se através da vivência do que crê, ele atrai para si os focos, os olhares, as atenções. Não nos é preciso muito. O que é preciso de nós é uma fidelidade doutrinária àquilo que cremos. Eu vou na casa espírita hoje, vou tomar um passe, vou assistir uma palestra, mas não resolveu o meu problema. Eu acho que eu vou tomar um passe com o guia do terreiro, que agora vai. O guia lá não é forte, é um guia fraco. Porque tem também, né, as progressões de obsessores. Tem obsessor que guia de mesa branca não resolve. É forte demais. Esse tem que mandar a Umbanda para receber um esfrega, um choque, uma alavanca. Na casa espírita não adianta. 2 túnicas, 2 fés. Não há honestidade na semente plantada. Porque a boa semente frutifica muito, porque ela não precisa algemar o obsessor. Ela convence o obsessor a se transformar em amigo. Nós nos apegamos a uma visão mágica da religião. Vou na casa espírita, estou salvo. Tomo meu passe, estou salvo. Ajudo na campanha do quilo. Agora, obsessor, não tem para você. Pode vir. Que ilusão. Que ilusão. Uma ilusão infantil de um pensamento religioso sediado na magia. Porque não é fazer isto ou aquilo que me torna imune, mas sim uma mudança de paradigmas interiores perante a vida. Posso entregar sopa para 1 milhão de pessoas. Se isso não me fizer mais
plano espiritual não vai ter valido nada. Vinícius, você é muito duro. Não. O livro Voltei está aí a nos narrar a história de Jacó, presidente de casa espírita, excelente e esclarecedor. Auxiliou um sem número de carentes, um dos responsáveis pela implementação do rádio no Brasil. Chegou no além sem luz, absolutamente sem luz. Somos tributários desse pensamento mágico, o que nos torna vulneráveis a uma atitude de fachada. E a proposta espírita, mas sobretudo a proposta evangélica é outra, a de que sejamos honestos conosco mesmo, e a de que sejamos honestos com os outros, com os demais. Uma fidelidade, uma crença que multiplicam ao 100 os frutos das nossas reflexões. Um gesto, muito mais do que milhões de orações, muito mais do que vale mais. O espírito, hoje espírito, líder religioso indiano, Satya Sai Baba, controverso sobre vários aspectos, possui uma mensagem belíssima em que diz: mãos que trabalham no bem valem mais do que lábios que olham. Faça os dois. Na dúvida, seja honesto com um só. Ajude. Trabalhe. Acolha. Porque as pessoas não lerão você pelo que você fala. Porque o que você fala é muito fácil de ser mentira. Eu posso estar enganando vocês, falando esse tempo todo sem vocês perceberem uma brecha em algum tipo de retórica inflamada. Não é o que eu falo que me caracteriza e que purifica, mas é aquilo que eu faço a partir de uma semente que é palavra e que pela repetição e interiorização transforma-se em ato. E aí multiplica a 100, a 1000, a 1.000.000. Pois é a capacidade que temos de testificar o Evangelho de Jesus. Nos dizia Chico Xavier, o ódio de um indivíduo não é capaz de nublar o amor de um só, mas o amor de um homem neutraliza o ódio de milhões. Esse é o nosso desafio, um desafio de mudança de atitudes perante a vida. Vimos como Jesus é sutil em sua explanação e tenho certeza que as capacidades de reflexão que adotamos na noite de hoje estão ainda longe daquelas realmente pretendidas pelo Mestre. Daqui a 10, 20 anos, outro que assuma a tribuna para fazer uma análise detalhada dessa passagem nos trará desdobramentos outros e ainda mais profundos em torno de 4 versículos apenas. Porém, 4 versículos capazes de nos deflorar um grande horizonte espiritual. Amigos, o Espiritismo precisa de nós e nós precisamos do Cristo, pois Ele é o único capaz de curar as nossas chagas, de zelar pelo nosso mundo interior e de nos fazer irmãos, amigos, uns dos outros. Assim, convido vocês, no mundo particular de cada um, a conhecerem Jesus, a sentirem isso. Longe de um pragmatismo cartesiano, matemático, árido, seco, concreto, que nos acostumamos a viver nesse mundo tão atarefado, tão rápido, tão cruel, mas conhecermos a um Jesus emotivo, poético, a um Jesus que nos toca a mente e o coração por um mecanismo que não conseguimos explicar,
mas que já aí nos causa bem-estar. Pois a simples enunciação da palavra Jesus enche o ambiente de claridades espirituais. Agradeço profundamente a atenção que me deram nessa 1 hora, um pouco mais. Peço desculpas por alguma incivilidade que possa ter cometido na nossa fala. E, sinceramente, deixo a vocês o meu abraço mais profundo e mais apertado, porque precisamos nos conhecer para nos amar. E o mundo hoje, e a cada dia, precisa de amor. Muito obrigado, meus amigos, e até uma próxima oportunidade.